Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Júnior Bar, engenheiro mecânico e engenheiro de segurança do trabalho, e hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante para a área de segurança do trabalho, a NR3, embargo e interdição. Nesta apresentação, vamos abordar os aspectos técnicos e a aplicação prática desta norma, que estabelece os critérios para a caracterização do grave e iminente risco aos requisitos técnicos objetivos para embargo e interdição. Vamos entender como identificar situações que podem levar à paralisação de atividades e, principalmente, como preveni-las. Vamos começar? Número 3, ou simplesmente NR3, estabelece os procedimentos para embargo e interdição em caso de grave e iminente risco à saúde dos trabalhadores. Vamos conhecer um pouco da sua história. A NR3 foi publicada originalmente em 1978. Através da portaria MTB número 3214, como parte do conjunto inicial das normas regulamentadoras. Desde então, passou por algumas revisões importantes. Em 1983, tivemos a primeira revisão pontual através da portaria SSMT número 6. Em 2011, ocorreu a segunda revisão pontual pela portaria CIT número 199. E, finalmente, em 2019, a norma passou por uma revisão ampla através da portaria CEPRIT número 1068, que é a versão atual em vigor. Esta última versão trouxe critérios técnicos mais objetivos para a caracterização do grave e iminente risco, tornando as decisões de embargo e interdições mais consistentes, proporcionais e transparentes. Da NR3 é estabelecer diretrizes para a caracterização do grave e iminente risco e requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. A adoção desses requisitos visa a formação de decisões consistentes, proporcionais e transparentes. Vamos entender algumas definições fundamentais. Primeiro, o que é grave e iminente risco? Considera-se grave e iminente risco toda a condição ou situação de trabalho que possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. É importante notar que não é qualquer risco que justifica um embargo ou interdição, mas sim aquele com potencial de causar lesões graves. Quanto ao embargo, este implica a paralisação parcial ou total da obra. Já a interdição implica a paralisação parcial ou total da atividade da máquina ou equipamento do setor ou estabelecimento. Estas definições são cruciais para entendermos o escopo e a aplicação da norma. Para caracterizar o grave e iminente risco, a NR3 estabelece dois elementos fundamentais que devem ser considerados. O primeiro elemento é a consequência, que representa o resultado potencial esperado no evento. Por exemplo, uma queda de altura pode ter como consequência a morte ou lesões graves. O segundo elemento é a probabilidade, que representa a chance de um resultado ocorrer ou estar ocorrendo. Por exemplo, trabalhar em altura sem proteção aumenta significativamente a probabilidade de queda. O risco expressamente em termos de uma combinação de duas variáveis, consequência e probabilidade. É importante destacar que o auditor fiscal do trabalho deve avaliar esses elementos separadamente, de forma técnica e fundamentada, para determinar o nível de risco da situação encontrada. Apresenta a tabela 3.1, que classifica as consequências em 5 níveis de gravidade. Vamos analisá-los. No nível mais grave, temos a classificação morte, que se refere à consequência que pode levar ao óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Em seguida, temos a classificação severa, que se refere a consequências que podem prejudicar a integridade física e ou saúde, provocando lesões e sequelas permanentes. A classificação significativa refere-se a consequências que podem prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesões que impedem em incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Já a classificação leve refere-se às consequências que podem prejudicar a integridade física e ou saúde, provocando lesões que impedem a incapacidade temporária por prazo igual ou inferior a 15 dias. Por fim, a classificação nenhuma indica que não há lesão ou efeito à saúde. Esta classificação é fundamental para a avaliação de risco e para a determinação de necessidade de embargo ou interdição.
Além das consequências, a NR3 também classifica as probabilidades em 4 níveis, conforme a tabela 3.2. Vamos entender. A classificação provável refere-se a situações onde as medidas de prevenção são inexistentes ou reconhecidamente inadequadas. Uma consequência esperada, com grande probabilidade de que aconteça ou se realize. A classificação possível refere-se a situações onde as medidas de prevenção apresentam desvios ou problemas significativos sem garantias que sejam mantidas. Uma consequência talvez aconteça, com possibilidade de que se efetive. A classificação remota refere-se à situação onde as medidas de prevenção são adequadas, mas com pequenos desvios. Ainda que em funcionamento, não há garantias de que sejam mantidas sempre a longo prazo. Uma consequência é pouco provável que aconteça. Por fim, a classificação PAR refere-se a situações onde as medidas de prevenção são adequadas e com garantias de continuidade. Uma consequência não é esperada, não é comum sua ocorrência. Observe que a classificação das probabilidades está diretamente relacionada à eficácia das medidas de prevenção existentes. O conceito central da NR3 é o excesso de risco, que representa o quanto o risco atual, situação encontrada, está distante do risco de referência esperado após a adoção de medidas de prevenção. Para estabelecer o excesso de risco, o auditor fiscal do trabalho deve seguir 3 etapas. A primeira etapa, ela valida o risco atual, considerando as medidas de controle existentes, utilizando a classificação indicada nas colunas do lado esquerdo das tabelas 3.3 ou 3.4. Na segunda etapa, estabelece o risco de referência, ou seja, o nível de risco remanescente quando a implementação das medidas de prevenção necessárias, utilizando a classificação das linhas de parte inferior das tabelas. Na terceira etapa, determina o excesso de risco por comparação entre o risco atual e o risco de referência, localizado à interseção entre os dois riscos na tabela. O excesso de risco é classificado em 5 níveis: extremo, E, substancial, S, moderado, M, pequeno, P, nenhum, N. Esta classificação é determinada para a decisão sobre o embargo ou interdição. A NR3 apresenta 2 tabelas para a validação do excesso de risco. A tabela 3.3 deve ser utilizada em caso de exposição individual ou de reduzido número de potenciais vítimas expostas aos riscos avaliados. Já na tabela 3.4, deve ser utilizada para a avaliação de situação onde a exposição de risco pode resultar em lesão ou adoecimento de diversas vítimas simultaneamente. Nas tabelas, o excesso de risco é classificado em 5 níveis, representado por cores e letras. E, vermelho para o extremo, S, laranja para o substancial, M, amarelo para moderado, P, verde para pequeno, N, sem cor para nenhum. Para utilizar as tabelas, o auditor fiscal do trabalho cruza a classificação do risco atual, situação encontrada, com a classificação de risco de referência, situação objetiva, considerando consequência e probabilidade. O resultado dessa interseção indica o excesso de risco. Com base na avaliação de excesso de risco, a NR3 estabelece claramente quais situações são passíveis de embargo ou interdição. São sempre passíveis de embargo ou interdição as situações com excesso de risco extremo, ou seja, quando o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco extremo, ele deve determinar o embargo ou a interdição. São passíveis de embargo ou interdição consideradas circunstâncias do caso específico, as situações com excesso de risco substancial. Nesse caso, o auditor fiscal tem a discricionalidade para avaliar a necessidade de embargo ou interdição. Por outro lado, não são passíveis de embargo ou interdições as situações com avaliação de excesso de risco moderado, pequeno ou nenhum. Além disso, o auditor fiscal do trabalho deve considerar se a situação encontrada é passível de imediata adequação.
Concluindo pela viabilidade de imediata adequação, ele determinará a necessidade de paralisação das atividades relacionadas à situação de risco e a adoção imediata de medidas de prevenção e precaução para o saneamento do risco. O local do trabalho possui competência legal para determinar a interdição ou embargo quando constatar situação de grave e iminente risco ao trabalhador. Vamos entender seu papel nesse processo. A avaliação técnica, ele deve classificar a consequência e a probabilidade separadamente, de forma fundamentada, utilizando todas as tabelas da NR3. Na tomada de decisão, ele determina o excesso de risco e decide sobre necessidade de embargo ou interdição, conforme os critérios que vimos anteriormente. Na documentação, ele emite um relatório técnico detalhado, os riscos encontrados e as medidas necessárias para a regularização. Além disso, o auditor fiscal segue procedimentos administrativos específicos, como a notificação formal ao empregador, o estabelecimento de prazos e condição para a regularização, o acompanhamento das medidas corretivas e, posteriormente, a suspensão do embargo ou interdição após a correção dos riscos. Para ilustrar a aplicação prática da NR3, vamos analisar 3 casos. Caso 1. Temos um trabalho em altura, em andaime sem guarda-corpo e sem linha de vida. A consequência potencial é a morte severa, pois uma queda pode levar a óbito ou lesões graves. A probabilidade é provável, pois não há medidas de proteção. O excesso de risco é extremo, o que leva a um embargo imediato. Caso 2. Uma serra circular sem proteção adequada, mas com alguns controles administrativos. A consequência potencial é significativa, podendo causar amputação parcial. A probabilidade é possível, pois as medidas existem são insuficientes. O excesso de risco é substancial, o que pode levar à interdição, dependendo da avaliação do auditor fiscal. Caso 3. Sinalização de segurança incompleta em área de movimento de carga, mas com outras medidas de controle. A consequência potencial é leve, podendo causar pequenos acidentes. A probabilidade é remota, pois existem outras medidas de proteção. O excesso de risco é moderado, não sendo passível de interdição. Como dica profissional, ao avaliar situações de risco, sempre considere o pior cenário possível para a consequência e avalie criteriosamente as medidas de prevenção existentes para determinar a probabilidade. Para evitar embargos e interdições, é fundamental implementar medidas preventivas que reduzam o excesso de risco nas atividades laborais. Vamos ver algumas dessas medidas. A gestão de riscos ocupacionais, como a implementação de programas de gerenciamento de risco, PGR, conforme a NR1, é essencial para identificar e avaliar e controlar sistematicamente os riscos. Os programas de segurança específicos para cada atividade, como o PCSMO e o PPRA, também são fundamentais para a prevenção de riscos. Os treinamentos e capacitações periódicos sobre riscos, medidas e controle de procedimento de emergência são essenciais para conscientizar os trabalhadores. As inspeções periódicas das condições de trabalho, equipamento e instalações permitem a identificação precoce de risco e a adoção de medidas corretivas antes que se tornem graves. A NR3 estabelece critérios técnicos e objetivos para a caracterização do grave e iminente risco, proporcionando maior segurança jurídica e transparência nas decisões de embargo e interdições. Como engenheiro de segurança do trabalho, desempenhamos um papel fundamental na prevenção em situações que possam levar a um embargo e interdições, através da gestão eficaz dos riscos ocupacionais. Alguns pontos chaves que podemos lembrar é: a avaliação do excesso de risco é baseada em critérios técnicos objetivos. Apenas riscos extremos e substanciais são passíveis de embargo ou interdição. A prevenção é sempre o melhor caminho para evitar paralisações. A gestão de riscos deve ser contínua e documentada. Os benefícios da gestão preventiva são inúmeros: redução de acidentes e doenças ocupacionais, prevenção de paralisação e perdas financeiras, melhoria da produtividade e qualidade,
fortalecimento da cultura de segurança e conformidade legal com redução de passivos trabalhistas. Lembre-se, investir em segurança não é custo, é investimento com retorno garantido. Para quem deseja se aprofundar no tema, recomendo a consultar as seguintes referências: as normas de legislação citadas, especialmente na portaria SEPT, número 1068, de 23 de setembro de 2019, que é a versão atual da NR3, o Guia de Aplicação da NR3 do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz orientações práticas sobre a aplicação da norma, o Manual de Emprego e Intermediação da Fundacentro, que é um instrumento valioso para a preservação da vida e a saúde dos trabalhadores. Além disso, os sites oficiais do Ministério do Trabalho, Emprego e da Fundacentro e da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, ENIT, oferecem materiais técnicos de orientações atualizadas sobre o tema. Para uma visão mais ampla sobre a segurança do trabalho, recomendo também obras dos autores Giovanni Moraes de Araújo, Tufo Messias Saliba e Antônio Nunes Barbosa Filho, que são referências na área. Nossa apresentação sobre a NR3. Espero que tenha sido útil e esclarecedor. Se você ficou com alguma dúvida sobre o tema ou precisa de consultoria especializada em segurança do trabalho, fique à vontade para entrar em contato comigo através dos canais que aparecem na tela. Ofereço serviço de consultoria em segurança do trabalho, elaboração de programa de segurança, treinamento e capacitações, e assessoria de fiscalizações. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos sobre segurança do trabalho. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.